Gostaria de me apresentar. Meu nome é Amadeu José Coimbra, sou casado com Maria Ivonete Alves Coimbra, sou pai do Mateus Alves Coimbra, da Daniele Alves Coimbra e do Felipe, Samuel Felipe Alves Coimbra. Minha esposa e meus filhos são muito engajados em meu ministério desde o início. Eu me sinto muito feliz e honrada. Faço parte desta igreja desde o ventre da minha mãe. Depois participei muito da escola dominical, meus pais me traziam. Aprendi a amar a Deus, conhecer o Senhor Jesus. Eu gostaria de falar que eu me converti em 1980. Naquele dia da minha conversão, no meu batismo, eu recebi um versículo bíblico. Ser forte e corajoso, não temas, que o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Eu tomei essa palavra no meu coração. Um fogo de Deus desceu sobre mim. A partir dali, a minha vida foi sendo mudada por Deus. Eu frequento a Igreja Evangélica Menonita desde a minha mocidade, da minha juventude, e agora me sinto honrado em poder servir na igreja como pastor. O título em si não muda muito a rotina de trabalho, mas nos dá um novo gás, um novo ânimo para continuar sendo útil à igreja e útil à obra de Deus. Iniciei meu ministério pastoral em Brasília, na cidade de satélite de Taguatinga, no Distrito Federal, por 5 anos. Depois, lá, durante esse período, eu cursei teologia, fiz bacharel em teologia. No final deste curso, consegui uma bolsa de estudo para ir para os Estados Unidos, para fazer um treinamento na língua de inglês, para ir para os Estados Unidos para fazer o mestrado. Chegando em Campinas, depois de 3 meses, eu recebi o convite dessa igreja menonita de Sertãozinho, para trabalhar aqui, substituindo um pastor desta igreja que foi para os Estados Unidos fazer o curso mestrado, pastor Simce Gladys. Vim para essa igreja, fui bem recebido nessa igreja. Cheguei aqui no dia 1º de julho de 1989. Fui recepcionado por um irmão, presidente da igreja, chamado José Cardoso, e a sua neta Sara. Uma experiência muito maravilhosa quando você chega em um lugar desconhecido e encontra alguém te esperando ali. A partir daquele momento, nós tomamos posse do nosso ministério pastoral. Aqui foi muitos anos de muitas experiências. Eu queria compartilhar algumas dessas experiências com vocês. O primeiro desafio nosso, como pastores aqui da igreja, minha esposa e meus filhos, ampliar o espaço de culto. Nós percebemos que o espaço era pequeno e já estava não comportando a quantidade de pessoas. Então, em 1992, nós fizemos uma ampliação do espaço. Foi uma experiência muito maravilhosa, marcante na nossa vida, na vida da comunidade, da igreja, o envolvimento da igreja nesse desenvolver, nessa ampliação do templo, né? E também das pessoas que iam chegando. E assim nós começamos a desenvolver o nosso ministério. Em 1977, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador, passei pelas águas, fazendo parte do Ministério dos Jovens. Eu conheci o meu esposo, me casei, Claudemir, continuei servindo ao Senhor aqui. Tenho meu filho, Micael. Enfim, a minha vida está aqui nesta igreja. Para mim é uma honra e é motivo de muita alegria ser licenciado pastor aqui na Igreja Evangélica Menonita de Sertãozinho, porque essa é uma igreja que tem um cuidado muito grande, não só com o estudo e com o entendimento da palavra de Deus, mas também com a aplicação, com a vivência diária dessa palavra. E além disso, eu tenho uma ligação histórica com essa igreja, porque o meu avô foi dos primeiros membros desta igreja, participou da construção do templo da igreja menonita, meus tios foram membros aqui nesta igreja, me trouxeram para cá quando eu era pequeno ainda, nem alfabetizado era, então frequentei esta igreja desde pequeno. Depois acabei não ficando aqui, porque pelo fato da minha família ser católica, acabei saindo, não permanecendo aqui. Mas depois, em 1995, eu voltei a frequentar aqui, porque conheci a minha esposa e ela era membro desta igreja, então voltei para cá. Me batizei em 1996, estou aqui até hoje, com a graça de Deus, recebendo, tendo essa alegria muito grande de ser licenciado pastor. Tenho meus filhos aqui hoje, então nós estamos já na 4ª geração da família Chiarati nesta igreja, então é uma alegria muito grande. E a igreja menonita para mim não é só uma igreja, mas ela é parte da minha vida e eu considero como a minha família. Em 1993 a gente conseguiu também, através de um sorteio da Coab, adquirir uma propriedade, uma casa na Coab 7.
Uma coisa que nos marcou muito, que lá no Jardim Pedro de Maio nós conseguimos, através de ajuda dos irmãos, a iniciar uma nova igreja. Também foi um momento muito marcante em nosso ministério, porque a igreja tinha um sonho, tinha um projeto. A igreja desejava muito ter uma segunda igreja na cidade. E nós tivemos a oportunidade de ser abençoado por Deus, de ser parte dessa nova construção aqui na cidade. Isso aconteceu em 1994, quando nós compramos o terreno. Em 1996, nós já estava estabelecido um trabalho. Continuo servindo a igreja, sempre com a mão no arado, procurando fazer o melhor daquilo que Deus tem me capacitado, daquilo que Deus tem colocado no meu coração em trabalhar para a igreja. E assim eu vou permanecer sempre trabalhando em prol de ser útil na igreja, ser útil no reino de Deus e ser útil levando a palavra e o evangelho de Cristo a todos. Eu me identifico na Igreja Menonita como uma grande família, onde nós todos temos o mesmo ideal, o ideal em comum, que é servir ao Senhor. Aqui nós ajudamos, nós somos ajudados, aqui nós compartilhamos a mesma fé em Jesus e aqui é um lugar que é minha casa, é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar onde nós podemos aprender mais de Deus e também ensinar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Aprofundando os meus estudos, o meu conhecimento na Palavra de Deus, estando disposto a ajudar, a ouvir, a consolar, a encorajar, a discipular os membros desta igreja, contribuir para o crescimento espiritual deles, auxiliando nos trabalhos que a igreja desenvolve não só para os seus membros, mas também para toda a comunidade sertanezina. O que eu mais me identifico na Igreja Menonita é o amor e a comunhão que existe entre os membros desta igreja, a disposição que existe de ajudarem-se mutuamente, de se auxiliar, de socorrer uns aos outros. Isso é algo que nós não encontramos em qualquer lugar e é uma expressão de amor muito grande que a gente encontra na igreja. E isso além do cuidado, do amor, do respeito que a igreja tem por Deus e por sua palavra. Em 1996, ali no Jardim Pedro de Maio, nós estabelecemos uma congregação. Já iniciou a construção, a reforma e o planejamento para construir uma liderança. Isso foi muito marcante na nossa vida e também na vida desta igreja, porque era um sonho, um desejo de todos os irmãos que aqui congregavam, de ter esse novo trabalho na cidade. Isso foi muito importante para nós, importante para a igreja, importante para a cidade de Sertãozinho também. Em 1996 e 1997, decidiu-se na denominação a fazer uma nova Constituição. E para nós foi um momento muito marcante na igreja, porque trabalhava a forma de governo da própria igreja. Até naquele momento a gente era uma filial da associação, a qual nós somos filiados. A partir dali nós passamos a ser uma igreja autônoma. E então criou-se essa nova Constituição, uma nova forma de governo. Era uma mudança de governo de democracia para teocracia, vamos dizer assim melhor. Porque até naquele momento funcionava como uma associação. A partir dali para frente ia funcionar como uma entidade religiosa, e constituindo um governo através de dons espirituais, não mais por democracia, mas pelos dons espirituais. Para nós também foi um momento muito marcante, porque a partir dali criou várias possibilidades de desenvolver o ministério na igreja e ampliar o campo dos dons dentro da própria igreja. Se constituiu uma nova visão de ministério e foi muito marcante para nós. Tudo que eu tenho colocado diante do Senhor, eu quero servir a Deus e aos meus irmãos. A Igreja Menonita é uma igreja pacifista que prega o amor do Senhor. Muitos se achegam aqui no templo procurando esse amor. E é muito bom saber que depois que o mundo procura tantas soluções, o mundo está tão sem paz, tão conturbado, saber que eu tenho este lugar, que é a casa do Senhor, no qual eu encontro a presença de Deus, no qual eu me satisfaço espiritualmente. É muito bom estar aqui. Não existe lugar melhor para mim do que a Igreja Menonita. Em 2002, nós começamos um novo movimento na igreja, que era o Encontro com Deus, onde houve um avivamento na igreja, a construção de um novo ministério nasceu a partir daquele momento na igreja, E também foi um momento muito marcante para nossas vidas, A partir de 2002, com esse movimento, com essa ação de Deus na vida da igreja. Em 2006, nós também conseguimos uma parceria com a nossa comunidade, com a nossa cidade, com a Secretaria de Desenvolvimento Social
e do bem-estar. Nessa parceria nós realizamos o casamento comunitário, o primeiro casamento comunitário na cidade, com 110 casais. Também foi um momento muito marcante no meu trabalho pastoral, no trabalho pastoral que a igreja desenvolvia como um todo, de poder estar servindo a comunidade, ajudando as pessoas nessa formação da família, dando uma identidade familiar, buscando a bênção de Deus sobre essas famílias que ali chegaram, buscando essa organização da sua vida familiar. E a igreja participou ativamente desse movimento, juntamente com a prefeitura. E agora nós já estamos no 4º casamento comunitário. De lá para cá, nós já realizamos mais de 600 casamentos. Isso no trabalho pastoral e na vida da igreja é muito importante, porque esses 600 casais que vai completar agora em maio, não são pessoas que pertencem à nossa comunidade, mas pessoas da comunidade em volta da igreja. E a igreja tem sido instrumento de Deus para abençoar essa comunidade, utilizando deste trabalho da igreja. Isso é muito importante, que também marcou muito minha vida como pastor. Uma outra coisa também é a formação dos líderes, porque a igreja menonita, ela constitui a base da igreja menonita pelo discipulado. A construção de líder é muito importante no trabalho do discipulado. Desde que aqui chegamos, em 1989, que a gente tinha um projeto de formar líderes para constituir líder na igreja e colocar pastores fosse da própria igreja, da localidade aqui. E com essas mudanças de governo que foi estabelecido pela nossa denominação, criou essa possibilidade de nós construir liderança e formar pastores. Em 2009 foi instalado já o primeiro casal pastoral, que é parte da comunidade já como pastores. Isso é marcante na vida nossa, porque nós já tínhamos, em 1996, instalado o casal pastoral, pastor Ismar e a Lucineide, na 2ª igreja. Mas aqui na igreja principal não havia ainda essa experiência. Então, a partir desse momento, se constitui esses pastores, essa nova liderança. Isso, para mim, é resultado de uma bênção de Deus tão grande, porque quando eu me converti, o missionário que trouxe a palavra para mim tinha essa visão de que devemos produzir líder na própria comunidade e esse líder da comunidade assumir o trabalho para abençoar a sua própria comunidade. E assim que nós estamos desenvolvendo o nosso ministério. Então, para mim, eu sou muito feliz de poder ver nessa igreja esses ministérios nascendo, essas pessoas assumindo essas responsabilidades, a qual eu posso dizer assim que a obra está se completando de acordo com os propósitos de Deus neste lugar. Então, com isso eu queria deixar essa palavra dizer assim, que vale a pena trabalhar para o Senhor, desenvolver a obra do Senhor, porque as bênçãos é muito grande sobre a nossa vida, sobre a nossa família, né? Sobre a nossa comunidade. Eu sou uma pessoa muito abençoada em Sertãozinho. Em 1996 também eu fui abençoado com o título de cidadão sertanezinho e conseguimos uma moção para esta igreja de 50 anos. E conseguimos também o título de cidadão sertãozinho por missionário fundador dessa igreja, pastor Gleno Mússimo. Então, para nós, é um sinal da presença de Deus, abençoando todos aqueles que vieram aqui a este lugar para abençoar essa comunidade e também foram abençoados. Tanto os ministérios que se estabeleceu para frente, como os ministérios anteriores ao nosso ministério. Tenho certeza que todos eles, Deus abençoou e eles abençoou esta igreja. Então, eu queria deixar só essa palavra, dizer que Deus continue abençoando nesse aniversário de 55 anos, seja um aniversário marcante, que Deus continue na expansão deste reino nessa cidade. Porque a nossa igreja é uma igreja comunitária, é uma igreja que trabalha a visão de paz, não violência, é uma igreja que tem um ministério de evangelismo muito grande, é uma igreja que tem um serviço que presta para a comunidade. E nós somos instrumento de Deus para abençoar aqueles que aqui chegam. Então, eu queria deixar essa palavra e dizer que Deus abençoe vocês nesse dia. Para nós do Coral Menonita, além de um desafio fazer o Alto de Páscoa, é uma alegria e uma grande responsabilidade, pelo fato de que nós cremos na história de Jesus. Não só a conhecemos como fato histórico, mas nós amamos esse Jesus. E isso faz toda a diferença. Nós começamos a ensaiar esse Alto de Páscoa com 6 meses de antecedência da apresentação dele. São mais ou menos 80 pessoas. Nós fazemos isso com muito amor
E nós sabemos da responsabilidade que está sobre nós em contar essa história, porque essa história ela é transformadora, ela transformou a minha vida, pode transformar a sua também. E é essa a nossa intenção quando nós fazemos esse auto, é promover a divulgação da história de Jesus, levando a todos essa história de transformação que aconteceu nas nossas vidas e foi extremamente edificante e abençoador levar para você na sua casa, onde quer que você esteja assistindo esse DVD. Muito obrigado a você que nos permite entrar em sua casa. Nós, a Igreja Menonita, temos um prazer muito grande em tê-lo como nosso convidado. Convidado deste trabalho com o DVD dos 55 anos da Igreja Menonita em Sertãozinho. Essa comemoração, ela vem ao encontro do povo sertanezino. Desde o princípio, servimos esta cidade num propósito de evangelizar e levar a palavra de Cristo a todos aqueles que dela quiserem. O povo menonita é marcado pelo pacifismo. Não importa quais sejam as circunstâncias, nós acreditamos que todas as necessidades que nós temos e todos os problemas que nós passamos, nós podemos resolver ele de maneira pacífica, não usando da força física. Acreditamos que não devemos ter a interferência do Estado. Também acreditamos, como regra básica, que as pessoas, para aceitar a Jesus Cristo, elas precisam ter consciência disso. Por isso, nós somos anabatistas. Anabatismo significa seguir a Cristo, mas seguir a Cristo e entregar a sua vida a Ele, de maneira consciente, de maneira que eu saiba aquilo que eu estou fazendo. O testemunho de vida dos nossos antepassados, e desde os primórdios da Igreja Menonita, desde 1955, é marca registrada do povo menonita. Nós aqui estamos e queremos fazer essa diferença. Queremos mostrar nessa cidade que o povo de Deus, denominado como o povo menonita, é um povo diferente. Um povo que mostra através da sua própria vida e grita aos ouvidos daqueles que quiserem ouvir. Este é o povo menonita, que está em Sertãozinho desde 1955, para fazer a diferença, para mostrar o que devemos fazer através da palavra de Deus, das obras sociais, do envolvimento com a sociedade e de tudo aquilo que nos propomos a fazer. No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores que produzam sementes. E assim foi. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem aves sobre a terra. E assim foi. E disse Deus: produza a terra seres vivos, animais selvagens e demais seres vivos na terra. E assim foi. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais e pequenos animais que rastejam sobre a face da terra. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e tirou dele uma das costelas, e fez a mulher, e a levou até ele. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. O Senhor Deus colocou homem e mulher em um jardim chamado Éden. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de toda árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, pois no dia que dela comerdes, certamente morrerás.
O homem, no entanto, enganado pela serpente, não obedeceu e, como resultado dessa desobediência, foram expulsos do jardim do Éden. Visto que destes ouvidos a sua mulher e comestes do fruto da árvore que eu lhe ordenara não comer, maldita é a terra por sua causa, e com sofrimento se alimentarás dela todos os dias de sua vida. Milhares de anos se passaram. O povo de Deus era agora escravo no Egito. Naqueles tempos, havia um homem chamado Moisés. Deus falou com ele através de uma sarça ardente. Vá, pois, agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. O coração do faraó, no entanto, estava endurecido, e 10 pragas assolaram o Egito. Transformação da água em sangue. Invasão das rãs. Pestes dos piolhos. Invasão das moscas. Morte dos rebanhos. Feridas purulentas. Chuva de granizo. Invasão dos gafanhotos. Trevas. Depois de 9 pragas terríveis, o coração do faraó continuava endurecido. Então Deus enviou a 10ª e mais dura praga de todas elas. Escolham um cordeiro perfeito, sacrifiquem-no e passem o seu sangue nos umbrais de suas portas. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os seus primogênitos. O sangue será um sinal para indicar a casa onde vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito.
Eleva os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos, aleluia. Eleva os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos. Quem nos ajuda? Quem nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra, Deus de toda a terra. Quem nos protege? O poderoso Rei, Ele nos livra, Deus da terra e mar. Eleva os meus olhos, e o meu clamor, para os montes em Jerusalém, para o Deus de toda a terra. Eleva os meus olhos, eleva os meus olhos. Quem nos ajuda? Senhor dos céus, Ele nos livra, Deus de toda a terra. Quem nos protege? O poderoso Rei, Ele nos livra,
Jesus cresceu e se tornou homem de carne e osso, assim como eu e como você. Mas havia uma grande diferença na pessoa de Jesus. Ele era perfeito. Ele não cometeu pecado algum, não cometeu erros. E assim, ele mostrou como uma vida poderia ser vivida sem pecados e sem erros. Ele era o perfeito Cordeiro de Deus. E ele nos deixou esse exemplo e muito mais do que isso. Ele mostrou, através do relacionamento com Deus, como uma pessoa pode sim ter uma vida feliz, uma vida satisfeita, uma vida plena. Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas. Foram tantos os milagres operados por Jesus, que a Bíblia diz que eles não caberiam em nenhum livro. Havia também algo muito especial em Jesus. As pessoas o amavam.
estão os teus acusadores? Tão pouco eu te condeno. Vá e não peques mais.
Tomai, comei, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. E você, Judas, vá e faça o que tiver que ser feito, e logo. Depois daquela ceia, Jesus foi orar em um lugar chamado Getsêmani e chamou consigo seus discípulos Pedro e João. Jesus sentia que o fim estava próximo. Era preciso orar.
E se achegando com os seus discípulos, disse a eles: vigiai, orai, para não cairdes em tentação. Fiquem comigo neste momento. Apartou-se Jesus dali e mais ao longe colocou-se de joelhos. E bradando com a alma angustiada de morte, disse: Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Os seus discípulos continuavam ali. Sabia que aquele momento era importante, que o mestre sofria e que a responsabilidade deste ato era grande demais para eles. No entanto, eles, por um determinado momento, continuaram ali orando, mas não aguentaram. Logo, começaram a cansar. Sofreram a pressão. E caíram em sono. Em agonia, Jesus orava mais intensamente. O seu suor corria ao chão como gotas de sangue. Sobre os seus ombros carregava Jesus o pecado da humanidade. Levantou-se dali e foi ter com seus discípulos e os achou dormindo. Levantem-se! Vigiai, orai. Eis que está próximo aquele que me trai. Eu não aguento. Eu preciso de vocês. E foi quando, avistando ao longe uma multidão com espadas e porretes, eis que à sua frente estavam Judas. O que significava aquilo? E aproximando-se Judas de Jesus, disse: Rabi, Rabi, e o beijou. Com um beijo, Judas! Com um beijo tu me traz! Não, Pedro! Não, Pedro! Não é assim que deve ser. Jesus toca no soldado e o cura. Enquanto o soldado dizia ao fundo: milagre! Milagre! Jesus era levado para ser julgado. Jesus!
que mal fez este homem? Este homem foi pego insuflando contra o povo, o grande rei César. Pratica falsos milagres e é rei dos judeus. E tu, Jesus, o que dizes? Não vês que te acusam? Dizes que vieste dar testemunho da verdade, mas o que é a verdade? Ainda não vejo motivo para condenar este homem, mas como é de costume dos festejos de Páscoa, libertarei um prisioneiro à escolha de vós. Tragam Barrabás! Quem queres que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou Barrabás? Libertem Barrabás! E o que querem que eu faça com este homem? Sou inocente do sangue deste homem. Crucifiquem!
Se é possível existir melhor amor que este, a ponto de pegar a própria vida numa cruz, somente pra me salvar. Veja que o pecado causa dor, causa tortura, mas com sua morte ele veio trazer a cura e a liberdade de adorar a um Deus de amor. Veja, não foi só dor, mas também teve vitória. Ressuscitou-me e hoje vive na glória, intercedendo junto ao Pai por mim. Veja, não foi só dor, mas também teve vitória. Ressuscitou e hoje vive lá na glória, intercedendo junto ao Pai.
A história de Jesus, ela é emocionante. Não tem como não deixar de se sentir emocionado, alegre, muitas vezes até pensativo com a história de Jesus. Ela é algo que faz com que nós possamos refletir sobre este homem maravilhoso que entregou a sua vida por mim e por você. Mas existe uma grande diferença nessa noite do que você vai fazer com essa história. Se você vai permitir que ela seja somente uma história, algo que você compreendeu, mas não viveu, ou se você realmente vai desejar essa vida com Jesus. Jesus sofreu por mim e por você. E Ele deseja, nessa noite, que você possa retribuir, mesmo que essa retribuição não seja tão grande nos moldes do sacrifício dele. Jesus, Ele deseja que você olhe para tudo aquilo que Ele fez e veja que é possível fazer a diferença na sua vida. Não existe nada, nem ninguém que possa substituir Jesus nas nossas vidas, mesmo que muitas vezes nós tentamos. A presença de Jesus, ela é impactante. E ela impacta no momento em que há transformação. Se você nessa noite tem esse Jesus no coração e já foi transformado, nós que aqui estamos nos alegramos muito com você e queremos continuar nos alegrando. Mas se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não tem esse Jesus no seu coração, você não tem esse Jesus na sua vida, talvez este seja o momento de você refletir sobre essa história, que não é ficção, não é obra cinematográfica. E mesmo com todas as nossas limitações, não conseguimos representar tudo aquilo que Jesus realmente é nas nossas vidas. Mas Ele pode representar a partir do momento em que você desejar realmente viver com Ele. E se esse for o seu desejo, nós nos alegramos ainda mais. E te convidamos a vir à Igreja Menonita, para que nós possamos te ajudar a compreender um pouco mais sobre esse Jesus, sobre essa história, sobre este homem que mudou a humanidade, que dividiu a humanidade em antes e depois dele. Se esta for a sua decisão, mais uma vez eu gostaria de repetir: nós nos alegramos. Que Deus abençoe a todos vocês.
Que bom que vocês vieram. Que bom que foi essa noite apresentar mais uma vez esse alto de Páscoa. Nós já estamos na 4ª edição. Deus tem nos sustentado até aqui, tem nos trazido, nós temos conseguido realizar, mesmo com dificuldades, mesmo com muitas dificuldades que acontecem. O inimigo nos testa, mas graças a Deus nós somos vitoriosos. Espero que essa história de Jesus, mais do que emocionar vocês, marque a história de vocês e marque um novo início. Assim como o calendário, nosso calendário foi marcado por antes e depois de Cristo, eu espero que a sua vida fique marcada por antes e depois de Cristo. Antes e depois do encontro com Jesus. Então, que você tenha uma ótima noite, que amanhã seja um dia de paz na sua casa, que você leve essa mensagem de Jesus para sua casa, para o seu lar, porque normalmente o que a mídia prega é só a troca comercial dos ovos. Nós não somos contra. Acho até interessante as pessoas trocarem os ovos, mas mais do que isso, a Páscoa representa morte e ressurreição de Jesus. Então, o Cordeiro perfeito que foi imolado por você, que foi morto em sacrifício. Então, você leva essa mensagem para a tua casa e que lá você possa ter um momento de amor, fraternidade, familiar, com muita presença de Jesus. Vão em paz. Nós vamos cantar mais uma música e já estamos finalizando. Deus é bom? Como você entender, a gente vai invadir vocês aí. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia.
Espero que você tenha gostado do que você viu e do que você ouviu aqui. Fazemos isso com muita alegria e é para você. Por isso, esperamos que você possa fazer uma visita a nós. Estamos te aguardando. As portas da Igreja Menonita estão sempre abertas para você.